neste domingo abençoado. E nesta manhã, amados irmãos, o convite que tenho para vos trazer é para irmos até uma festa no deserto. É um lugar improvável para festas, não é? Mas é isso que nós vamos ver. Houve uma festa no deserto. Eu convido-vos para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. E vamos fazer a leitura dos versos 30 até ao 44. Marcos, capítulo 6, verso 30 em diante, até ao 44. E peço para ficarmos de pé por uns instantes, enquanto lemos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pão, de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queiram ter a bondade de se sentar. Sabe, irmão, este episódio, este milagre que aqui está narrado, o Espírito Santo inspirou os 4 autores do Evangelho, narradores do Evangelho, para o registarem. É o único milagre de Jesus que está nos 4 Evangelhos. É porque ele tem seguramente alguma lição importante, ou mais importante, para nos ensinar. Os discípulos tinham recebido uma indicação de Jesus para irem pelas vilas e aldeias, pregarem, ensinarem, e eles fizeram isso. E depois, quando vieram, o Senhor verificou que eles estavam bastante cansados. E ele mesmo disse aos discípulos: Vamos para um lugar deserto para que vocês possam descansar. Pois, mas a multidão soube para onde eles iam, e quando eles lá chegaram, a multidão já lá estava. E Jesus, olhando para aquela multidão que tinha ido de longe ali para estar com ele olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas sem pastor, e começou a falar, a ensinar, a pregar para eles, a ensinar. E a forma como Jesus pregava e ensinava aqueles que ouviam era de tal maneira convincente e de tal maneira apelativa, que eles não largaram, ficaram ali, e as horas foram passando. A noite estava a chegar e os discípulos tiveram que dizer a Jesus: Despede-os, a noite está a vir, eles têm que ir embora para casa. O lugar era deserto. Diz no verso 31,
assim. Não ponham uma marcazinha em Marcos 6:30, porque vamos concentrar-nos unicamente neste texto que aqui está. Diz no verso 31, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Sabe, irmão, na nossa vida, na sua vida e na minha vida, nós também podemos ser conduzidos a um lugar deserto. Passamos pelos desertos da vida. A vida traz-nos desertos. Deixe-me dar 2 ou 3 exemplos. Um deserto pode encontrá-lo na sua vida numa fila para o fundo de desemprego. Perdeu o seu emprego, não sabe como vai governar a sua vida e está a ver se consegue arranjar um fundo de desemprego. Está no fim da fila para tentar chegar até ao balcão que lhe pode dar uma ajuda. Podemos viver uma situação de deserto junto a uma campa, onde acabamos de ver descer à terra um ente que nos era muito querido. Uma mãe ou um irmão, como ouvimos nesta manhã, um amigo, um familiar muito próximo. Essa situação é uma situação de deserto. Nós podemos experimentar uma situação de deserto numa cama de hospital, numa enfermaria, onde iremos ser intervencionados no dia a seguir, ou de alguns dias, e não sabemos qual é o prognóstico daquilo que vai acontecer na nossa vida. É uma situação de deserto. Mas Jesus está presente nessas circunstâncias. Ele está connosco nos desertos da nossa vida. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa resposta. Ele é o nosso alvo em todo o tempo. Sabe porquê, irmãos? Porque os desertos em que nós vivemos, seguramente, podemos viver, eles aproximam-nos dele. Ficamos mais perto dele. E é nos desertos que ele manifesta o seu poder em nossas vidas. É aí que ele manifesta. O jovem Daniel, israelita, foi levado cativo para a Babilónia. Ele manteve-se fiel aos preceitos que tinha recebido de Deus. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. A cova dos leões foi um deserto para Daniel. Contudo, o Senhor fechou a boca daqueles leões e ele triunfou daquele deserto. Bendito seja o seu santo nome. Então, irmão, na solidão, na aflição, na tribulação, nós temos abundante provisão de Deus, nós temos a graça de Deus em nossas vidas. Como Deus, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. Este texto que nós lemos mostra-nos uma lição importante, mais do que uma, mas a primeira lição que eu queria tirar é a forma humana de pensar. Como é que os homens pensam? Qual é a lógica humana? Encontramos-la aqui refletida neste texto, neste milagre. A lógica humana começa no verso 36. Diz assim: os discípulos, vendo que o dia estava a chegar ao fim, disse: despede-os, manda-os embora, temos um problema. Deixem-me utilizar uma expressão: que se desenrasquem. Esta é a lógica humana. Mas é impressionante, porque os discípulos, eles tinham visto muitos milagres. Eles tinham presenciado aquele mar de Galileia que ficou calmo a uma ordem de Jesus. Eles tinham visto aquele endemoniado gadareno que andava, ninguém o conseguia prender, e que Jesus expulsou os demónios que tinham lá dentro, e ele ficou liberto, calmo, sentado, tranquilo, vestido aos pés de Jesus. Eles viram aquela mulher com o fluxo de sangue, há 12 anos, que se aproximou de Jesus com esforço, tocou na orla do vestido de Jesus e foi instantaneamente curada. E o Senhor perguntou: quem foi que me tocou?
foi aquela mulher. Os discípulos viram tudo isto. Estavam na presença daquele que fez estes milagres. Estavam na presença daquele que ia a caminho de Naim, em direção da cidade de Naim, e de Naim vinha a sair uma mãe viúva que levava o seu filho a enterrar. Por que choras, mulher? O dono da vida tocou no esquife, Senhor, e aquele menino ressuscitou. Os discípulos viram isto. E depois de verem isto tudo, ainda disseram a Jesus, despede-os, como se ele não tivesse capacidade, poder para resolver e fazer um milagre naquela hora. Mas era a lógica meramente humana. Eles avaliaram a situação. Eles olharam para aquela multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, eram à vontade em umas 15.000 pessoas. E disseram, isto, nem 200 denários são suficientes para comprarmos pão para esta gente toda. 800 denários era o salário médio de 8 meses de trabalho, mais ou menos. Então, o que eles pensaram foi, vão e resolvam os vossos problemas. Vão e façam o melhor que puderem. Comprem onde quiserem, se tiverem dinheiro. Mas vão. Despede-os. Será que Jesus despede alguém com fome? Sim. Jesus nunca despede ninguém com fome. Nunca. Despedi-los para onde? Para longe de Jesus? Para longe da fonte? Para longe do pão? Então ainda era pior, porque Ele é o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Despede-os. Mas como sempre, a lógica humana tem as suas razões. E eles apontaram as razões pelas quais Jesus devia despedir aquela multidão. A primeira razão encontramos no verso 36. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Despede-os porque não têm que comer. Eles olharam e só viam o problema, mas Jesus, vendo aquele problema, ele não olhava para o problema, olhava para a provisão que ele tinha para aquela multidão. Olhava para a oportunidade que ele tinha de despender da sua graça, da sua provisão, da bênção que ele tinha para aquela gente naquele momento. Realmente nós não temos em nós nada que nos traga satisfação. Não temos. O homem não tem em si condição de obter satisfação. E a humanidade vive assim. Muitas pessoas hoje vivem sedentas, famintas, vazias, porque Deus colocou dentro de cada um de nós, no nosso coração, a eternidade. E perante esta dívida e dúvida existencial, o homem não sabe respondê-la. Procura de várias maneiras, mas não consegue solucioná-la. Não encontra solução nos recursos humanos, na lógica humana, nem nos seminários de autoajuda. Não encontra. Então os discípulos diziam, vão buscá-lo. E nós onde é que vamos buscar? Onde é que o homem vai buscar a resposta para as suas necessidades espirituais mais profundas? Sabem o que é que fazem? A maior parte das pessoas não vão a Cristo. Cavam cisternas rotas. Porque têm sede, têm fome, estão famintos, estão vazios, eles cavam cisternas. Mas o profeta Jeremias disse que essas cisternas são rotas, não conseguem aguentar a água, não são solução. Buscam na diversão, nas discotecas, no álcool, nos vícios mais degradantes. Buscam na procura do poder, ou então na procura da fama, na procura do sucesso, na procura das riquezas, na procura dos prazeres, mas tudo isto não satisfaz a necessidade profunda de cada um de nós. O homem e a mulher continuam com fome. Fome porque no coração do homem há um vazio em forma de Deus que só Deus pode preencher.
Pedro anunciou: porque também debaixo em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode alimentar e satisfazer a sua alma e a minha. Então eles diziam, a primeira lógica, a razão da lógica humana era: não tinham que comer. Verso 35, encontramos outra. No verso 35 diz: o lugar é deserto. Ou seja, aqui neste sítio não há nada onde se possa comprar comida. Aqui não há, aqui é deserto. No deserto, não é? Hoje em dia já há uma tasca em qualquer sítio. Em qualquer sítio há um café, pode-se comprar isto, uma pastelaria. Mas ali era um deserto. Não há nada. Este mundo é um deserto. Sem Jesus Cristo não há satisfação. Vivemos numa época, numa era em que a perplexidade humana ela é muito acentuada. O olhar do homem contemporâneo, olhando para as circunstâncias à sua volta, é um olhar de incerteza e de insegurança. O homem não tem esperança, porque a verdadeira esperança só pode ser encontrada em Jesus Cristo. A âncora da nossa fé é a esperança em Jesus. Se nós formos conduzidos ao deserto, saiba, irmão, não perdemos a esperança. Porque a sua graça, ela nos basta. Ela nos basta. Não tinham que comer, lógica humana. Aquele lugar era deserto, lógica humana. Verso 35, ainda apresentaram mais uma lógica. E o dia já está muito adiantado. Ou seja, tens que parar já com os teus ensinos, porque o dia já está a terminar. O dia já está a terminar. Despede-o já. Quer dizer, quanto mais longe de Jesus, melhor. Era o que eles estavam a dizer. Eles que se vão embora, então ficavam afastados de Jesus. Ele tinha poder e tem poder. E diziam eles: despede-os. Irmãos, e todos aqueles também que nos estão a ouvir em casa, uma das formas de nós seccionarmos a história da vida humana baseia-se nas dispensações, períodos que Deus determinou para julgar o homem. E há 3 períodos grandes em que nós podemos dividir, 3 dispensações em que nós podemos dividir a história humana até hoje. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, em que o homem, os nossos pais primitivos, Adão e Eva, não tinham pecado, não tinham transgredido, viviam em perfeita sintonia e comunhão com o Criador que o visitava e tudo corria lindamente. Esta foi a dispensação da inocência. Não durou muito tempo, porque sabemos que os nossos pais originais, eles transgrediram e pecaram, foram expulsos do paraíso, o pecado entrou no mundo e então começou uma segunda dispensação, a dispensação da lei. Na dispensação da lei, o homem era justificado para com Deus através dos sacrifícios que os sacerdotes faziam. Mas esses sacrifícios, eles eram imperfeitos, porque eles cobriam momentaneamente o pecado. Não estiravam o pecado, cobriam o pecado. Reprimia a ira de Deus, porque o pecado estava coberto pelo sangue de animais que eram sacrificados. Mas era um sacrifício imperfeito. A dispensação da lei não era o ideal. E então, a terceira dispensação que o Senhor providenciou para nós é a dispensação da graça. É nessa dispensação que nós vivemos. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, viveu e morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Para de uma vez para sempre, os retirar. Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito, feito uma vez para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Quando Ele perdoa, nunca mais volta a lembrar aquilo de que fomos perdoados. E sabe, esta dispensação da graça, que é favor imerecido, que é oferta de Deus para nós, está a acabar. Está a acabar.
A Bíblia ensina-nos que brevemente ela vai acabar. Quando o Senhor vier buscar a igreja, quando a igreja subir ao encontro do Senhor nos ares, esta dispensação acabou. O julgamento vai chegar. Mas ainda falta muito tempo. Não sabemos quando é que o Senhor vem. Sim? Então deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Sabe quando é que vai partir desta vida? Sabe? O fio que nos liga à eternidade é uma linha muito pequenina. Em qualquer momento, ela pode ser cortada. Eu sou jovem, tenho muita força. Não diga assim. Não tem tanta força assim. Não pense isso. Está a ser enganado pelo inimigo da sua alma. Houve um cantor jovem que estava na fama nos Estados Unidos da América, Roy Orbison. Andava nos tops de tudo. E ele foi fazer uma série de concertos em toda a América. Tinha um avião particular, como é evidente. E ele terminava cada concerto. Ele terminava com uma música que estava no pico. Aquela música dizia: Deus tem os seus planos e eu tenho os meus. E então iniciou aquele concerto e um dia à noite fez aquele programa, aquele concerto. A multidão acabou em delírio com aquela música que conheciam muito bem e ele apanhou o avião para ir para o concerto que havia noutro estado no dia a seguir. Só que aquele avião não chegou ao destino porque caiu. Então os planos de Roy Orbison os seus planos era ir para o outro estado para trabalhar. Mas Deus não tinha esses planos. Então quais são os planos que mandam? São os planos de Deus ou são os planos dos homens? Não, de forma alguma. Então prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Prepare-se como está nesta manhã. Está preparado para ter um encontro com o Senhor. Se Ele o chamar agora, ou se Ele vier buscar a sua igreja, será arrebatado? Ainda é tempo. A dispensação da graça ainda não acabou. Estamos vivendo os últimos dias. Seja preparado. Olhe para Jesus. Estas foram as lógicas que estavam por trás da palavra que os discípulos disseram a Jesus: despede-os. Mas agora vamos olhar para algo bem mais glorioso. Vamos olhar para Jesus e para a linguagem da compaixão que Jesus sentiu por aquela multidão. No verso 34 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Começou a alimentá-los com os seus ensinos. Eram ovelhas que não têm pastor. Sabem que a ovelha é um animal muito simpático, mas não tem orientação rigorosamente nenhuma. Uma ovelha que não tem o pastor não sabe para onde é que vai, não tem orientação, nem tampouco sabe defender dos seus inimigos. A ovelha, a única coisa que sabe fazer é mé, mé, mais nada. Não sabe fazer mais nada. Eram ovelhas que não têm pastor. As necessidades humanas sempre tocaram o coração de Jesus. E aos Hebreus, no capítulo 4, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, antes um que comprado em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, cheguemos com confiança ao trono da graça para podermos alcançar misericórdia e acharmos graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Palavra de Deus. Isto é palavra de Deus. Não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Temos fraquezas sim, mas o Senhor se compadece delas. Ele se move de íntima compaixão. E ele, perante aquele cenário, perante aquela dificuldade que ali estava, vendo aquilo que eram ovelhas que andavam tresmalhadas e que não tinham pastor, ele disse aos discípulos: dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Não foi o que disse? 37. E ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes voz de comer. Ou seja, Jesus queria ver aquela multidão alimentada. Mas ao mesmo tempo, esta expressão de Jesus revela o quê? Revela que os discípulos mostraram incapacidade de responder a Jesus por fé. Apesar de terem visto tantos milagres, mesmo assim, eles não foram por aí. Jesus
pediu aos discípulos fé. E eles responderam com matemática. Fizeram contas de cabeça. Foi Filipe. Não é neste texto, mas num texto... fizeram contas de cabeça. 200 denários. Nós não temos 200 denários. Mas Jesus não perguntou aos discípulos quanto é que custa alimentar esta gente. Não foi isso que perguntou. Quanto custa? O que Jesus perguntou foi: alimentai-os, dai-lhes voz de comer. Ele estava à procura de obediência e de fé por parte dos discípulos. Mais uma lição que os discípulos estavam a aprender, sabe? Jesus, quando fez milagres, sempre tinha por função, além do milagre em si, que já é importante, mas tinha em função dar uma lição àqueles que estavam a ouvir. E aqui a lição que Jesus está a ensinar é que Ele é o pão da vida. Ele é o pão eterno que satisfaz plenamente. Bendito seja o seu santo nome. Verso 38 diz assim, 38. E disse-lhes: quantos pães tendes e de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Foi André que andou à procura de saber no meio daquela multidão quem é que tinha. Quem tem aqui pão? Quem tem aqui peixe? Quem tem aí comida? Alguém tem aí comida? Sabem que André é um exemplo para nós. Porque as vezes em que ele aparece na Bíblia, ele sempre está levando alguém a Jesus. Começou logo com o seu irmão Pedro. Foi ele que agarrou em Pedro: anda a ver o Messias, anda a ver Jesus. Aqui neste caso, foi ele que foi buscar o garoto: anda, traz cá a tua comida porque vai ser necessária. Anda comigo, vamos até ao pé do mestre. E também, quando os gregos queriam ver Jesus, foi exatamente André que disse: sim senhor, vamos lá, vem comigo, vou-te levar a Jesus. 3 vezes. Que bonito, não é? Devemos levar os outros a Jesus. E o rapazinho chegou ao pé do mestre. Ele trouxe tudo o que tinha. E não era muito, era um lanchezinho. Ele era esperto. Não sei se era esperto ou se foi a mãe que teve o cuidado. Não, tu não sais daqui se não levares este lanchezinho para o que der e vier. O que é facto é que ele tinha... Os pães eram pequeninos. Eram mais biscoitos, tamanho de biscoitos. E o peixe era peixe seco, meio verdade, e não eram maiores que uma sardinha. Cada um deles, não é? Era um lanchezinho para ele acomodar o estômago. Era o que ele tinha. Mas o que ele tinha, ele deu a Jesus. Sabe que Jesus não pede de nós mais do que aquilo que nós temos. Não. Provérbios está o pedido de Jesus para si e para mim. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Se nós queremos ver o poder de Jesus trabalhar em nossas vidas, então nós temos que entregar o nosso coração a Ele. Temos que dar-lhe o que temos. E Jesus podia fazer um milagre sem pães nenhuns. Tinha poder para isso, não é? Tinha poder para isso. Mas e ele também não disse: 5 pães e 2 peixes. Não. Isto é pouco. Não. Tomou na sua mão. 5 pãezinhos, 5 biscoitozinhos e 2 peixezinhos. Tomou-os na sua mão. Irmão, muitas vezes nós somos invadidos por sentimentos de incapacidade, de inferioridade, de talentos fracos, minas fracas, não temos, não sei como posso servir o Senhor. O Senhor, aquilo que era pouco, 5 pães e 2 peixes, tomou-os em suas mãos. Entrega ao Senhor os teus poucos talentos. Entrega ao Senhor as tuas incapacidades. Entrega ao Senhor as tuas poucas habilidades. Põe tudo nas mãos do Senhor e espera que seja Ele a fazer. Porque aquilo que Ele pede é que nós entreguemos. O milagre quem faz é Ele. Não somos nós. É Ele que faz o milagre. Bendito seja o seu santo nome. Sabe que os nossos fracos talentos, as nossas fracas capacidades, nas mãos de Jesus, valem mais que 200 denários de sabedoria humana, de inteligência humana e de esforço humano. Não adianta.
Nós somos instrumentos. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. E deixamos que Ele faça em nós o seu querer. Somos vasos. Somos bocas unicamente. Testemunhamos, pregamos. E há uma coisa que o Senhor pede que nós façamos. Que nós anunciemos o amor de Jesus. Que nós anunciemos aos outros que há esperança em Jesus. Isto é pouco. É pouco. Mas o milagre quem o faz não somos nós. É Jesus. Ele é que convence. O Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo é que salva. Mas aquilo que nós podemos fazer é pouco. É anunciar. Mas façamos. Façamos. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 39. O tempo está a correr. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Fez com que se sentassem. Reparem. Eles já estavam prontos, já estavam a atar as botas, como se diz em português, para se irem embora, não é? Já estavam mesmo para se irem embora. Porque a noite estava a cair, enfim, não havia hipótese. Agora Jesus disse-lhes, sentem-se. Sentem-se. E todos olharem para Ele. Bem, nos dias de hoje, nós poderíamos dizer de outra maneira. Aquilo que naquele momento estava a acontecer era como se nos tivesse pedido. Ponham a faca e o garfo na mão. E nós pomos a faca e o garfo na mão. Mas ainda não há comida nenhuma. O milagre ainda não se deu. O milagre ainda não aconteceu. Mas senta-te. O milagre não aconteceu. Mas senta-te primeiro. Amados irmãos, sentemo-nos em paz. Descanse olhando para Jesus. Eles sentaram-se antes do milagre acontecer. A genica de querermos fazer tudo por nossas mãos. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalho o edificador. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta. Então significa isto que não devemos fazer nada, ficar sentados, parados? Não. Eu tenho aprendido que a fé que move montanhas anda sempre acompanhada com uma picareta. É verdade. Pôr as mãos nos bolsos não dá. Nós temos é que fazer a nossa parte e descansar nele. Sentar-se aqui espiritualmente significa descansar nele. Significa não ficar em alvoroço, não. Sentem-se. Depois, o que vemos? Verso 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, olhou para cima. Sabe? É para onde o irmão e eu devemos olhar. É para cima. Não podemos depender de circunstâncias humanas, de favores humanos, ou depender das nossas forças, não. Os carros preparam-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Com Ele nós somos vitoriosos. Os peregrinos israelitas, quando saíam para Jerusalém, para as festas anuais que havia, eles cantavam vários salmos. E no caminho, não é? E são os chamados cânticos dos degraus que aparecem nos vários salmos. E o Salmo 121 diz: e levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te esquejará. Eis que não te esquejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita e o teu escudo. E tudo quanto fizeres, tudo prosperará. Bendito seja o seu santo nome. Salmo 121. Olhou para cima. Mas não ficou por olhar só. 41 diz: abençoou. Os discípulos deviam estar a coçar a cabeça. Espera lá. Mas Jesus está a abençoar 5 pães e 2 peixes? Como é que é possível? Não dá para nada. Mas ele abençoou. E depois no verso 41 está escrito: e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos.
foi dando. Tomem, vão dando, vão distribuindo, vão distribuindo, vão distribuindo, vão distribuindo. E fizeram aquela distribuição. Mas eu aqui quero salientar a expressão deu. A salvação não é comprada. A salvação é dada gratuitamente. Quem se deu foi Jesus, que na cruz levou o peso dos seus pecados, pagou o preço para os seus pecados serem perdoados e os meus pecados também. Não temos que pagar nada. Não são as obras que nos levam ao céu. Não é a riqueza, não é a sabedoria, nada disso. Porque a salvação de Deus é de graça. É de graça. Custou um preço muito grande, mas não foi nós que o pagamos. Foi Jesus que o pagou. Não. Jesus não vende a salvação. Ele não negocia. Sabe que há conceitos muito errados de Deus. Há conceitos muito errados de Deus. Um deles é este. É que Deus negocia com as pessoas. Deus pede alguma coisa em troca. Não. Deus negociante, não. Outro conceito errado de Deus é o Deus talhante, o Deus cruel. O Deus que tem, os homens do talho têm umas facas muito grandes, tem a faca levantada, à espera que o primeiro pecado surja na vida do paz, já está. Não. Deus não é este Deus cruel que alguns pensam que é. Deus também não é aquilo que os deístas pensam, uma escola filosófica que é como se fosse o presidente do Conselho de Administração de uma grande empresa. Nas grandes empresas, o presidente do Conselho de Administração só trata dos assuntos muito importantes. Assuntos acima de tantos milhões é que tratam. Então, estes deístas dizem Deus só trata dos assuntos mais importantes. Deu corda ao universo, o divino relojoeiro, dizem eles, deu corda ao universo e foi-se embora. Não. Deus é transcendente, sem dúvida, porque é o Criador dos céus e da terra, mas Ele também é imanente. Ele relaciona-se consigo e comigo, através da Sua Palavra, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Bendito seja o Seu nome. Há ainda outros que pensam erradamente que Deus é servo. Eu ordeno. Eu tenho fé, eu ordeno e Deus faz o que eu ordeno porque eu tenho fé. Não. Isso é ter fé na fé. Nós temos fé em Deus. Nós não somos servos. Nós não somos... Deus não é nosso servo. Nós é que somos servos de Deus. Então, mas quem é Deus? Como é que nós podemos encontrar na Bíblia a definição de Deus? Quem é Deus? Encontramos isso na primeira carta de João. Deus é amor. Deus é amor. Deus ama-te. Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer fazer as pazes contigo. Mas para isso Ele tem que perdoar os teus pecados. Tens que confessar as tuas iniquidades. Confessar as tuas falhas. Arrepender-te desses pecados. Entregar o teu coração a Jesus. E Ele perdoa. E Ele escreve o teu nome no livro da vida. E dá-te uma vida com propósito. Uma vida com significado. Verso 42, estou a terminar, o tempo foge. E todos comeram e ficaram fartos. Aquele pão que foi multiplicado foi conveniente. Todos comeram de graça. Onde estavam? Onde eles estavam sentados, ali comeram de graça. Mas satisfez. Porque é que nós sabemos que eles ficaram todos satisfeitos? Porque ainda sobrou pão. Ainda sobraram 12 cestos de pão. O mundo só dá pedras, filosofias, humanismo, autoajuda, mas Deus dá o pão eterno, o pão vivo, em Jesus Cristo, bendito seja o seu santo nome. Foi mais do que suficiente, verso 43. E levantaram 12 cestos cheios de pão, de pedaços de pão e de peixe. Mais do que suficiente. Eu quero tirar daqui uma ilação, que é esta. Será que saiu dali alguém que não foi satisfeito? Ia a caminho de casa e dizia para o seu companheiro de caminho, eu não fiquei satisfeito. E sabe o que é que o companheiro lhe ia responder? Olha, tu se não ficaste satisfeito foi porque não quiseste.
Porque se tivesses comido do pão que havia com fartura, tu ias para casa satisfeito. A abundância de pão, a provisão de Deus para a sua vida e para a minha é abundante. Não para, não é escassa. Todos precisamos de Jesus em cada dia. Ele é o nosso Salvador, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa alegria. Ele é o nosso pastor. Milhões em todo o mundo já encontraram em Jesus esta paz, continua a haver abundância. João 6,35. Estou a terminar. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. O último versículo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Convido o grupo de louvor para subir, por favor. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e ele ceará comigo. É esta a pergunta que eu pretendo fazer nesta manhã. O Senhor Jesus está a bater à porta do teu coração. Dá-me o teu coração. Reconhece as tuas falhas. Reconhece que estás longe de Deus. Mas reconhece que em Jesus há perdão. Em Jesus há purificação. Em Jesus há uma nova vida. Em Jesus há pão com abundância. Jesus satisfaz o nosso interior. A sede que vai nos nossos corações, Ele preenche essa sede, essa fome, esse vazio. Queres dar um passo para Jesus nesta manhã? Queres dizer a Jesus, sim, Senhor, eu quero ser teu filho, eu quero receber a salvação. Eu quero orar por si nesta manhã. Se há entre nós alguém que, sentindo que necessita de dar este passo, o Espírito Santo já falou consigo. Orarei por si, para que eu possa saber. Levanta o seu braço, que irei orar em seu favor. Há entre nós alguém que queira dar este passo. Vamos cantar o coro Vem cear. Só. Há entre nós alguém? Vem cear. Dou-vos mais, não temos muito tempo, mais 1 minuto. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear. Vem hoje. Venha Jesus nesta manhã. Venha à frente. Oraremos por si, para ser saciado com o pão da vida. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pela última vez eu quero perguntar, não resista à influência e à voz do Espírito Santo. Está entre nós alguém aqui que quer dar este passo de fé para Jesus? Levanta o seu braço. Iremos orar. Talvez não haja. Deixe-me dar-lhe um conselho. Continue a vir à casa de Deus. Continue a vir a ouvir a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo vai falar em seu coração. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os irmãos podem sentar por 1 minuto.